Olá, bem-vindos a mais essa conversa aqui do Ministério Jesus Diário. Hoje a gente continua com aquele nosso formato de devocional, sabe? Um mergulho mais fundo nas Escrituras. A ideia é explorar juntos a palavra, usando um pouco de exegese para entender o sentido original mesmo. Isso, e também a hermenêutica, né? Para pensar em como aplicar isso hoje, tirar lições práticas profundas. Exato. E hoje o nosso foco está lá em Atos, capítulo 18, versículos 9 e 10. É um momento, assim, crucial para Paulo. Uma palavra direta de Deus para ele ali em Corinto. Uma cidade complicadíssima, né? Totalmente. E a gente vai usar uns insights de um material chamado Não Tenha Medo, o Evangelho em Corinto. Nossa missão aqui é tentar entender melhor essa coragem que vem da fé, sabe? E ver a mão de Deus agindo, mesmo nos lugares mais difíceis. Vamos começar lendo a passagem-chave. Atos 18, versículos 9 e 10. Diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Poderoso, né? Muito. E para sentir o peso disso, a gente precisa visualizar Corinto. Pensa numa metrópole antiga. Porto super movimentado, gente do mundo todo, centro comercial ali da Grécia Romana. Um caldeirão cultural. Mas, por outro lado, tinha essa fama, né, de licenciosidade, de excessos. Exato. Humanamente falando, um lugar onde o evangelho parecia ter pouca chance. E aí chega Paulo, vindo de outras cidades, talvez cansado, já enfrentando a rejeição. Provavelmente, sim, um momento de clara vulnerabilidade para ele. E é justamente aí, nesse ponto de fraqueza, que vem a visão divina, se a gente olha a exegese, o sentido original. Essa ordem, não temas em grego, me pobo, aparece várias vezes na Bíblia, né? E geralmente em momentos tensos ou de revelação. Certo. Mas aqui, para o Paulo, sentindo a pressão, a hostilidade de Corinto, esse comando ganhou um peso, uma urgência especial. E a base para ele não temer é dupla. Primeira promessa: eu sou contigo. A presença de Deus ali, como proteção, como força. Fundamental. E segundo, algo que deve ter sido, uau, surpreendente para Paulo ouvir. Pois tenho muito povo nesta cidade. Atenção, tenho no presente. Antes mesmo da pregação fazer efeito, Deus já diz que tem gente ali. Exatamente. Isso aponta para a soberania de Deus, para a eleição. Um plano que já existia mesmo naquele lugar perdido. E esse contraste é chave para a gente entender. De um lado, Paulo humano, com medo, frágil. Natural sentir medo ali, né? Com certeza. E do outro, a garantia de Deus, a palavra sobrenatural. A coragem que ele vai ter depois não vem de uma mudança de humor, sabe? Vem da confiança nessa promessa específica. E o resultado a gente conhece. Ele fica lá 18 meses, um tempão. 1 ano e meio fundando uma igreja super importante, ainda que cheia de problemas depois, como a gente vê nas cartas. Ok, essa visão é o ponto de partida. E o material que a gente está usando tira daí alguns princípios bem interessantes para a gente pensar. O primeiro me chamou muita atenção porque mexe com a nossa lógica hoje em dia. Qual seria? É assim: a missão não depende de ambientes favoráveis, mas da presença de Cristo. Forte isso. Muito. A nossa tendência é buscar segurança, né? Condição ideal, boa aceitação. Mas aqui, Deus manda Paulo ficar justamente no lugar difícil. Não porque a cidade era boa, mas porque ele prometeu: eu estou contigo. A presença dele é que decide. Totalmente. Isso vira de cabeça para baixo o nosso planejamento estratégico, né? Que sempre foca em risco, viabilidade, recepção. Sim, a gente quer o cenário perfeito. E aqui, a presença de Deus não é só um plus, ela é estratégia. O eu estou contigo transforma o lugar hostil num campo missionário estratégico para Deus. Redefine o que é favorável, então. Exato. O lugar pode ser perigoso, a cultura resistente, mas se Cristo está ali chamando para agir, aquele é o lugar certo. E trazendo para hoje, para nossa realidade, a aplicação é direta, né? Quantas vezes a gente se vê em ambientes assim? No trabalho, na vizinhança, até na família? Onde falar da fé, o viver diferente gera atrito, né? Incompreensão. Isso, e a vontade é recuar e ir para nossa bolha. Mas esse princípio desafia a gente. Será que
essa dificuldade não é um sinal, não para fugir, mas para experimentar a presença de Cristo ali, de um jeito especial, através da gente. A hostilidade não cancela a promessa, sabe? Faz todo sentido. E essa presença é que capacita no meio da dificuldade. Isso já emenda no segundo princípio. Que é, A fidelidade exige falar, mesmo com oposição. Deus não só diz, não tenha medo. Ele completa, mas fala e não te cales. Tem uma ação aí. sim, não é só para ele se sentir seguro, é para ele agir. Exato. O medo natural faria ele ficar quieto, invisível. Mas a obediência pediu o contrário, continuar falando. Isso mostra que anunciar o evangelho não é opcional, né? Nem depende se as pessoas vão gostar ou não. É uma questão de fidelidade ao chamado. Uma ordem mesmo. Uma ordem. E o terceiro princípio dá a base para essa ousadia toda. Deus já tem o seu povo em cada cidade. Essa parte é, uau, de tirar o fôlego. Demais. Tenho muito povo nesta cidade. Em Corinto, a cidade que era símbolo de devassidão, Deus fala que tem um povo dele lá. Muda tudo, né? A perspectiva da missão. Não é como jogar semente em pedra pura. Isso, já tem gente ali, escolhida por Deus, só esperando a palavra para despertar para a fé. A missão vira uma cooperação com o plano de Deus que já está rolando. Não é só esforço humano. E aqui a gente vê aquela interação bonita e às vezes tensa, né? Entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como assim? Deus é soberano, ele tem o povo dele. Paulo é responsável, ele precisa falar. Uma coisa não anula a outra. Entendi. A soberania de Deus não é desculpa para não fazer nada. Pelo contrário, é o que dá fundamento e coragem para a ação humana. A gente não prega para criar os escolhidos, mas para chamar aqueles que Deus já escolheu. A confiança não está na nossa fala, então, mas no poder de Deus agindo. Exatamente. E aí pode surgir aquela pergunta, né? Mas se Deus já tem o povo dele, para que há pressa em falar? Boa pergunta. A resposta está na própria ordem. Deus não disse, fica tranquilo, pois já tenho o meu povo. Ele disse, fala, pois tenho o meu povo. A existência desse povo é a motivação, entende? A garantia da pregação. É o combustível para ir. Isso. E tem um detalhe legal na palavra grega para povo aqui, que é laos. No Antigo Testamento grego, laos era muito usado para Israel, o povo da aliança. Interessante. Usar essa palavra para gentios em Corinto é muito significativo. Sugere a formação de um novo povo de Deus, de todas as nações, escolhido por ele. Puxa. E o último princípio que a fonte destaca, esse pega a gente hoje, né? Com a nossa cultura às vezes tão resistente. Qual é? Princípio 4. O evangelho não é intimidado pela cultura. Ele a transforma, e Corinto vira um exemplo vivo disso. Aquela igreja nasceu e cresceu bem no meio de uma cultura pagã, idólatra, cheia de práticas que até outros romanos achavam demais. Sim, um ambiente bem carregado. Mas em vez de ser engolida, a comunidade cristã foi chamada para ser diferente, para viver santidade, amor, um padrão radical. E as cartas de Paulo mostram que não foi fácil, né? Tinha muito problema ali dentro. Longe disso. Mas o ponto é, aconteceu. Vidas mudaram, a comunidade sobreviveu e cresceu. Analisando isso, a gente vê que o evangelho tem esse poder transformador dentro dele mesmo. Ele não ignora a cultura, mas ele entra nela a partir de uma nova realidade, a do reino de Deus. Ele confronta o que está errado. Confronta, mas não com arrogância, né? Com a verdade e a graça de Cristo. Pensa na mania de processos judiciais que eles tinham em Corinto, que Paulo critica lá em 1 Coríntios 6. De verdade. O evangelho traz ali o perdão, a reconciliação, resolver as coisas dentro da comunidade, algo totalmente contracultural para eles. A transformação começa no indivíduo e vai para a comunidade. E essa comunidade vira um sinal de um jeito novo de viver. Exato, e a implicação para a gente hoje é enorme. Diante da cultura secular, pluralista, às vezes hostil. A tentação é ou se misturar demais, diluir a mensagem para ser aceito. Ou se isolar, né? Criar um gueto. Sim. Mas o exemplo de Corinto e esse princípio apontam para outro caminho. Ser uma presença transformadora, contrário à cultura quando preciso, mas por convicção, não por medo. Ser sal e luz. Isso. Engajar a cultura, mas sem perder a identidade em Cristo. A igreja existe para ser essa demonstração viva do poder do evangelho que redime e transforma,
começando em nós. Tudo isso levanta umas perguntas importantes, né? Que a Fante até sugere para a gente meditar depois com calma. Tipo, será que o medo da rejeição, da oposição, tem calado o nosso testemunho? A fé de quem crê? Uma pergunta para se fazer com sinceridade. E outra, existe mesmo aquela convicção lá no fundo de que Deus tem o povo dele preparado bem aqui na nossa cidade, no nosso trabalho, esperando para ouvir? A gente realmente acredita nisso? E onde é que está a nossa confiança para viver e falar de Cristo? Está nas circunstâncias, se elas são boas, ou está na promessa dele de que ele está conosco, não importa como? Perguntas essenciais. E elas abrem para aplicação prática, né? Sim, o material sugere alguns pontos. O primeiro é direto. Pregar sem medo. Que não é não sentir medo, né? Paulo certamente sentiu. Não, claro, mas é não ser dominado pelo medo. Agir apesar do medo, porque a gente confia na promessa. Eu estou contigo. Obedecer a ordem de falar, confiando na presença que capacita. É isso. Uma segunda aplicação. Ver a nossa cidade com olhos de fé. Ah, isso é fundamental. É tão fácil só ver problema, resistência, achar que não tem esperança espiritual. Corinto devia parecer assim para muita gente. Mas a revelação de Deus muda o óculos. O lugar que parece mais difícil pode ser justamente onde Deus quer fazer algo surpreendente. Precisamos pedir a Deus essa visão espiritual, então, para ver além da aparência. Sim, ver nossa cidade, nosso trabalho, nossa vizinhança como um campo onde Ele já tem muito povo. Isso muda a oração, dá perseverança. E por último, um ponto que a gente às vezes esquece. Caminhar em parceria. Essencial. A gente foca em Paulo, mas Atos mostra que ele não estava sozinho. Encontrou Áquila, Priscila. Companheiros de trabalho de fé, Silas e Timóteo se juntaram a ele depois. A missão cristã sempre foi comunitária. Deus chama a gente para servir junto, apoiar um ao outro, dividir o peso e a alegria. A igreja local, a comunhão, é um ambiente de Deus para isso. Buscar essas parcerias é vital. Para quem quiser ir mais fundo, a Fonte também indica umas leituras bíblicas que reforçam isso. Sempre bom, né? Com certeza. Mateus 28, 20, a grande comissão, que termina com aquela promessa: eis que estou convosco todos os dias. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento. É um eco poderoso disso. 1 Coríntios 1, 27, que lembra que Deus escolhe o que o mundo acha fraco para a glória ser dele. E 2 Timóteo 4,17, o próprio Paulo, já no fim da vida, dizendo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Todas apontam para a mesma direção. Nossa força vem do Senhor. E vale a pena guardar aquelas frases-chave da Fonte, né? Quais eram mesmo? Não se deixe enganar pela aparência. A cidade parece escura, Deus garante. Tem luzes acesas ali, o povo dele. Importante é lembrar disso. O cenário parece hostil, a promessa é pessoal, eu estou com você. O silêncio parece mais seguro. Não, a segurança está na obediência. Continue falando. Bom, chegando ao fim dessa nossa conversa, o que fica de central nisso tudo? Para mim, é que essa experiência de Paulo em Corinto, essa palavra de Atos 18, mostra que a coragem para a gente testemunhar de Cristo não vem da gente. Não vem da nossa força interior, nem de um cenário favorável. Exato. Ela nasce e se sustenta na promessa de Deus, da presença ativa dele, soberana, com a gente. Mesmo nos lugares mais improváveis, como era Corinto. Nenhum lugar está fora do alcance da graça dele. Nenhum. E a ordem continua valendo. Não tenha medo, continue falando, não fique calado. E sabe, talvez um pensamento para a gente levar. Aquela sensação de inadequação que a gente sente às vezes, sabe? Aquele medo diante de um desafio que parece grande demais. Sim, quem nunca sentiu? Pois é. E se essa sensação, por mais estranha que pareça, não for um sinal para a gente desistir, mas um convite? Um convite. Para quê? Um convite de Deus para a gente tirar a confiança da gente mesmo e colocar naquele que prometeu estar junto. E se a dificuldade não fosse só um obstáculo, mas o palco que Deus escolheu para mostrar o poder dele justamente através da nossa fraqueza assumida. Uau! E se a hostilidade do lugar for, na verdade, o cenário onde Deus quer mostrar a glória dele de um jeito ainda mais claro,
pela nossa simples, mas fiel obediência em falar. Que perspectiva, hein? Muda tudo. Que isso renove a nossa esperança quando a gente olhar para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, e que a gente possa crer de verdade na promessa. Senhor, tem muita gente aqui. A gente agradece a sua companhia nessa reflexão. Só lhe deu glória.